Salve, camaradas, estes dias aqui do canal do Estes, Raça, Classe e Revolução. Estamos chegando para mais um vídeo aqui no nosso canal com o título Lula, Haiti, Gaza, 2 pesos e 2 medidas. Você vai entender o título no decorrer do vídeo, mas o objetivo central aqui é fazer uma comparação crítica sobre a postura que o Lula adotou em relação ao Haiti, ao pequeno e negro Haiti em 2004, quando Bush ordenou para invadir aquele país, e a postura que o governo brasileiro está adotando em relação a Gaza nesse momento extremamente crítico, em que o Estado de Israel tenta levar a cabo, sob o comando aí de Netanyahu, a sua solução final, que seria uma Palestina sem palestinos, firmeza, mas que também a flotilha da liberdade se aproxima de Gaza, deixando aí o mundo tenso, o ativismo antisionista muito tenso, e mais do que nunca os palestinos estão precisando de solidariedade no gogó e na prática, firmeza? Mas antes de ir pro vídeo, eu queria agradecer muito a você que tem contribuído aí com o nosso canal, tem ajudado a divulgar o nosso modesto canal. Muito obrigado mesmo. Quem é recém-chegado e recém-chegada, sejam bem-vindos. E a você que ainda não se inscreveu em nosso canal, por favor, inscreva-se e não esqueça aí de acionar o sininho para receber notificações de vídeos novos aqui em nosso canal, certo? Vamos aí à vinheta, vamos ao vídeo. Veja, camaradas, na minha opinião, os próximos dias, as próximas horas serão decisivas para a história da luta de classes, para a história da humanidade de maneira geral, da luta contra as opressões, firmeza? A flotilha da liberdade se aproxima de Gaza, há uma tensão muito grande tomando conta de todo mundo, uma apreensão muito grande tomando conta de todo mundo. A flotilha da liberdade é uma frota aí com mais de 40 navios, com delegações de dezenas de países, mais de 750 pessoas, mais de 15 mil se inscreveram, certo? Nós temos representantes aqui do Brasil, nosso respeito a todos esses camaradas. Eu conheço um deles, que é o Magno, que está representando a CSP com Lutas, a única central sindical do Brasil. A CSP com Lutas é sindical e popular, mas a única central do Brasil que tem representante na flotilha da liberdade. Então, são camaradas aí que estão cumprindo com uma tarefa muito importante, que é de levar aí toneladas e toneladas de alimentos, de medicamentos, de outros bens, mas o objetivo central é tentar, né, romper com o bloqueio imposto pelo Estado de Israel contra a Palestina nesse momento. E isso está gerando uma solidariedade muito grande, está aumentando a solidariedade em defesa do povo palestino e o isolamento do Estado de Israel. Mas ninguém sabe o que pode acontecer, mas eu acho que nós temos que cumprir com a nossa tarefa nesse momento, tá? Eu acho que uma das tarefas nossas aqui no Brasil é fazer exigência ao governo Lula que rompa relações diplomáticas, econômicas e militares com Israel e denunciar fortemente, certo, o fato desse governo ficar só no gogó e não colocar em prática, né, essa exigência aí que é internacional, que é de boicote, que é de desinvestimento, que é de sanção ao Estado de Israel. A gente volta mais à frente a esse tema, tá? Mas eu queria lembrar que em 2004 o governo Bush, certo, o impopular Bush, certo, através de um telefonema que foi dado ao Lula, fez com que o Brasil organizasse a MINUSTAH, que foi as tropas da ONU, dirigida pelo Brasil, que invadiu o Haiti em 2004, isso com um objetivo,
que não foi explicitado, mas era o objetivo central, que era consolidar um golpe de Estado que foi dado pelos Estados Unidos contra o presidente do Haiti, que era o Aristide. O Aristide, que foi eleito por 2 vezes, certo? Que era um padre ligado à teologia da libertação, se considerava como padre das favelas, tinha um programa de reconstrução do país, mas depois ele capitula os Estados Unidos e tenta impor o programa neoliberal dos Estados Unidos para o Haiti de privatização das empresas. Tudo isso gera uma crise. Nós temos vídeos aqui que tratam sobre isso, mas aí o que faz os Estados Unidos? Treina mercenários que depois derrubaram o governo de Aristide e sequestraram o Aristide. Como os Estados Unidos, à época, estavam preocupados com a guerra no Afeganistão e no Iraque, quem é que foi cumprir esse papel sujo? O Brasil, certo? Que liderou as tropas, né, que foi composta por soldados de vários países da América Latina, que contraditoriamente foram países que o Haiti ajudou a libertar depois da vitoriosa Revolução Haitiana, contraditoriamente, mas também de outros continentes, como o caso, por exemplo, da Ásia, e foram cumprir esse papel sujo, repito, para consolidar um golpe de Estado. A alegação à época é que o Haiti estava tomado pela violência, pelas bandas, que são as gangues, etc. Tinha violência? Tinha gangue? Tinha. Mas os dados da época, né, dados divulgados pela própria ONU, mostrava que o índice de homicídios praticado no Haiti para cada 100 mil pessoas era muito menor do que os praticados em todos os países que estavam compondo a MINUSTAH, inclusive o Brasil. Porque o objetivo não era esse. E qual foi o resultado depois disso? É que o Haiti hoje é mais pobre, o Haiti hoje é mais violento, certo? Essas tropas aí assassinaram centenas de pessoas no Haiti, talvez até milhares de pessoas, de acordo com um relatório interno divulgado pela própria ONU, certo? Mais de 2.000 mulheres haitianas, mulheres pretas, foram estupradas pelos soldados da MINUSTAH, a maioria, inclusive, de soldados brasileiros, isso mesmo, invadiram favela, assassinaram favelados, invadiram universidades, reprimiram manifestação de estudantes, invadiram fábricas, reprimiram operários que estavam lutando contra a dominação, melhores condições de vida, melhores condições de trabalho foram reprimidos. Soldados nepalenses, tem vídeo sobre isso, jogaram fezes contaminadas por cólera num dos principais rios que corta o Haiti e mais de 800 mil pessoas foram contaminadas, certo? Dezenas de milhares morreram. O Haiti teve o terremoto, salvo engano, em 2011, e o que fez a MINUSTAH? Abandonou a população pobre do Haiti e foi salvar os ricos, a burguesia haitiana. Assim, o resultado foi catastrófico. Até hoje o governo brasileiro não fez uma autocrítica, não fez um balanço sério sobre essa invasão criminosa, que infelizmente foi apoiado aí, ou no mínimo silenciada, né? A maior parte das organizações, dos movimentos sociais e das organizações de esquerda silenciaram em relação a esse crime absurdo que foi praticado pelo Brasil, por vários governos da América Latina a serviço dos Estados Unidos, certo? Dos Estados Unidos. Agora, que o povo palestino precisa de ajuda humanitária e precisa também de armas, precisa de soldados. Então, ou seja, o mesmo Lula que mandou soldados brasileiros para reprimir os haitianos, para estuprar as mulheres haitianas, para consolidar comandantes do exército brasileiro que depois foram fazer parte do governo de Bolsonaro e muito recentemente estavam por trás da articulação de um golpe militar. O governo Lula fez isso, e quem está precisando nesse momento de ajuda humanitária e de ajuda militar é o povo
do povo palestino, e o governo Lula se nega a fazer isso. Continua mantendo com relações diplomáticas, com relações econômicas e com relações militares com o governo de Israel, certo? Em 2024, a venda de petróleo do Brasil para financiar a máquina genocida de Israel cresceu em 54%. Agora diz que zeraram, mas o Brasil vende para a Itália, me esqueço qual é a cidade da Itália que transfere para Israel. E o Brasil continua comprando armas de Israel, tá? Ou seja, as mesmas armas que assassinam os palestinos na faixa de Gaza é a mesma que está matando a juventude negra no Brasil. Então, para além do gogó, e a gente aqui reconhece a importância que teve o discurso de Lula, que não foi de hoje, de que Israel é genocida, sim, isso teve uma importância grande, de considerar o governo de Israel como persona não grata, tem uma importância grande, sim, a gente não pode menosprezar isso, mas na prática, do ponto de vista material, isso que os palestinos estão precisando com urgência, o governo Lula não tem movido uma palha. É necessário romper diplomaticamente, financeiramente, militarmente com o Estado de Israel e, nesse momento, enviar forças militares, como fez a Itália, como fez a Espanha, que mandaram navios, tá? Navios que estão escoltando a flotilha. O governo brasileiro não só tinha possibilidade de fazer isso, mas a obrigação de fazer isso nesse momento extremamente delicado que vive a população da Palestina. Os dados oficiais, ninguém mais acredita que é de 65 mil mortos. A maior parte das organizações que atuam em Gaza apontam aí que esse número deve ser 10 a 12 vezes maior, ou seja, mais de 600 mil pessoas já foram mortas em Gaza, certo? Uma parte considerável aí, mais de 1 milhão estão feridos. A grande maioria dos mortos e feridos são crianças e são mulheres, não são idosos, porque a expectativa de vida em Gaza é muito baixa. E depois que começa assim, a guerra, né? A gente nem pode chamar de guerra, porque do lado da Palestina não tem exército, é um massacre, certo? Essa expectativa de vida caiu em 40 anos, isso mesmo, em 40 anos. Expectativa de vida que se compara com a expectativa de vida dos nossos antepassados no período colonial, no período da escravidão. E esse momento é momento chave, porque veja, quando o impopular Bush aciona o governo brasileiro vai cumprir um papel sujo no Haiti. E agora, quando a opinião pública mundial contra todo o aparato dos governos imperialistas, do sionismo, ela se coloca contra o Estado de Israel e a favor da Palestina, inclusive no Brasil, certo? Mais de 58% da população brasileira é contra Israel, apenas 4% da população brasileira apoia de maneira incondicional o Estado de Israel. Ou seja, a correlação de forças é extremamente favorável e o governo Lula, infelizmente, não rompe, né? Não rompe definitivamente com Israel como deveria fazer. Por que não faz isso? Em função das relações que o governo Lula mantém com a burguesia brasileira que apoia o sionismo. Romper com o sionismo, romper com o Estado de Israel, nesse momento significava romper também com um setor importante da burguesia brasileira. E além de ajudar o povo palestino nessa luta histórica, nessa resistência histórica, certo? De dar guarita à flotilha também, ajudaria a isolar mais ainda a extrema direita brasileira, de enfraquecer a extrema direita brasileira que apoia de maneira incondicional o Estado de Israel. Não só a extrema direita, mas também MBL e companhias. Então, o momento seria extremamente importante para que a gente pudesse dar um salto de qualidade na resistência palestina e na destruição do Estado de Israel, que eu acho que também é um outro tema importante que a gente tem que compreender, sabe, gente? Porque é impossível a convivência de dois Estados. Essa saída de dois Estados, ela é uma saída histórica, ela vem desde 48. Depois teve o acordo de Oslo,
tudo fracassado. E agora a ONU está propondo não para resguardar o direito à vida dos palestinos, mas para resguardar a dominação imperialista dos Estados Unidos naquela região. É por trás disso que está a proposta de 2 estados, porque Netanyahu nesse momento está extremamente isolado, se isolou inclusive na última conferência que teve da ONU. Na hora que ele foi falar, o plenário ficou vazio, está completamente enfraquecido. E por que a saída de 2 estados ela é reacionária, por mais que possa parecer democrático? Porque o Estado de Israel é um Estado colonial. Não é possível ter coexistência entre um Estado colonial e um Estado colonizado. Não tem como. Entende? É como se os Estados Unidos, na sua guerra de independência, tivesse como saída, e a guerra de independência foi contra a Inglaterra, tivesse como saída a construção de um Estado norte-americano e a manutenção do Estado britânico. Impossível. Ou o Brasil constrói o seu Estado e, paralelo a isso, tem um Estado português. Impossível. A mesma coisa, a África do Sul. Essa proposta seria, então, a classe trabalhadora negra, o povo negro da África do Sul construir o seu Estado e, ao lado, ter o Estado do apartheid. Seria impossível isso. Significaria, inclusive, manter os palestinos em 20% do seu território, já que 80% foi apropriado pelo Estado de Israel, que quer avançar mais ainda numa Palestina sem palestinos. É a política de solução final que está em curso nesse momento, que foi a mesma que Hitler adotou ali na fase final da Segunda Guerra contra os judeus. E a gente não está querendo aqui minimizar o massacre que ocorreu contra os judeus, e muito menos defender a destruição do Estado de Israel significa ser antissemita. Ser antissionista não é o mesmo que ser antissemita. Os métodos que os sionistas utilizam contra o povo palestino são parecidos com os métodos que os nazistas utilizaram contra os judeus, sem contar da aliança que os sionistas fizeram com os nazistas, que está em um dos vídeos que nós gravamos aqui, extremamente documentado. Nós apresentamos documentos históricos que comprovam a relação entre o sionismo e o nazismo, porque o método e o objetivo final são os mesmos. E aí aqui eu queria pedir a solidariedade dos judeus, que têm crescido no mundo todo e, portanto, aqui no Brasil tende a crescer também, contra o Estado de Israel. Ser judeu não significa que tem que ser sionista. E quando nós falamos da construção, da destruição do Estado de Israel, a gente está falando isso como única possibilidade de haver naquela região uma solidariedade efetiva entre os judeus, sobretudo entre os trabalhadores, e entre o palestino, com a construção, entre os palestinos, com a construção de um Estado que seja democrático, de um Estado que seja laico e que avance em direção ao socialismo, porque senão retrocede. E aí uma outra tarefa que está colocada também para a classe trabalhadora dos países árabes ali é também lutar contra os seus governos, porque a maior parte dos governos dos países árabes estão alinhados ao imperialismo norte-americano, ou ao imperialismo chinês, ou ao imperialismo russo também, que mantém relações econômicas e diplomáticas contra o Estado de Israel. Estou querendo que vocês entendam aí o BO. Como que a causa palestina hoje ela escorregou completamente para as mãos dos trabalhadores e dos povos oprimidos em todo o mundo, como estão fazendo os portuários na Itália. Falaram, se tiver ataque contra a flotilha, a gente vai fechar os portos para os produtos italianos que são destinados ao Estado de Israel. Manifestações que estão tendo em mais de 80 cidades na Itália, nos campos da Turquia. Os grupos de judeus dos Estados Unidos se organizam cada vez mais para lutar contra o Estado de Israel. Então existe nesse momento um isolamento do Estado de Israel. Isso não quer dizer que Netanyahu vai recuar do seu projeto
de eliminação, de construir uma Palestina sem palestinos, da sua solução final, que está combinada também com a política de Trump, que está ligada ao setor imobiliário na faixa de Gaza, construir resorts em Gaza. Tá? Então, esse é um momento importante e tudo isso aí escorreu para nossas mãos, para as mãos da classe trabalhadora. E a gente tem que intensificar a luta em defesa do povo palestino, como estão fazendo aqui no Brasil, com a ocupação de várias universidades, como o movimento estudantil está fazendo, o movimento operário tem que fazer isso também, a classe trabalhadora, de maneira geral, tem que fazer isso e, repito, exigência e denúncia forte do governo Lula, que não pode ficar só no gogó. Ficar no gogó significa, em última instância, ser conivente com o genocídio em Gaza. Firmeza? Sigamos em frente, vamos estar aqui atentos. Qualquer acontecimento, a gente vem aqui, grava um vídeo e atualiza as informações para vocês. Firmeza? Palestina livre do rio ao mar.